E aí galerinha abençoada, tudo bem com vocês? Este é o primeiro vídeo da nova série aqui do canal, Desvendando Mistérios da Bíblia. Já deixa o seu like aí, comente, nos ajude a alcançar almas para Deus. Isso é extremamente importante, ajude a ampliar o Evangelho de Deus. Roda a vinheta. Como interpretar a parábola do rico e Lázaro em Lucas 16, 19 a 31? Alguns sugerem que o relato de Lucas 16, 19 a 31 deveria ser interpretado literalmente como uma descrição do estado do homem na morte, mas essa interpretação nos levaria a uma série de conclusões inconsistentes com o restante das Escrituras. Em primeiro lugar, teríamos de admitir que o céu e o inferno se encontram superficialmente próximos para permitir uma conversa entre os habitantes de ambos os lugares, verso 23 ao 31. Teríamos de acreditar também na vida após a morte, enquanto o corpo jaz na sepultura. Continua existindo de forma consciente uma espécie de alma espiritual que possui olhos, dedo e língua, e que inclusive pode sentir sede, versos 23 e 24. Se esta fosse uma descrição real do estado do homem na morte, então o céu certamente não seria um lugar de alegria e nem de felicidade, pois os salvos poderiam acompanhar de perto as indefiníveis e os grandes sofrimentos de seus entes queridos que se perderam e até mesmo dialogar com eles, versos 23 e 31. Como poderia uma mãe sentir-se feliz no céu contemplando ao mesmo tempo as agonias incessantes no inferno de seu amado filho? Num contexto como esse, seria praticamente impossível o cumprimento da promessa bíblica de que então não haverá luto, nem planto, nem dor, nem pranto. Apocalipse 21, 4. Diante disso, a maioria dos eruditos bíblicos contemporâneos considera a história do rico e Lázaro, Lucas 16, 19 e 31, como uma parábola da qual nem todos os detalhes podem ser interpretados literalmente. George, por exemplo, diz que essa história era provavelmente uma parábola de uso corrente no pensamento judaico e não tenciona ensinar coisa alguma acerca do estado dos mortos. O Novo Dicionário da Bíblia, São Paulo Vida, 1962, volume 1, página 512. Sendo esse o caso, temos que procurar entender qual o verdadeiro propósito da parábola. Nos capítulos 15 e 16 de Lucas, Cristo apresenta várias parábolas em resposta à preconceituosa discriminação dos escribas e fariseus para com as classes marginalizadas da época. Lucas 15, 1 e 2, 16 e 14 e 15. A parábola de Lucas 16, 19 e 31, que aparece no final desses dois capítulos, é caracterizada por um forte contraste entre certo homem rico e bem vestido, verso 19, e certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, verso 20. O relato ensina pelo menos duas grandes lições. A primeira é que o status e o reconhecimento social do presente não são critérios de avaliação para a recompensa futura. Em outras palavras, aqueles que, à semelhança dos escribas e fariseus, se julgam mais dignos do favor divino, podem ser os mais desgraçados espiritualmente aos olhos de Deus. Comparar com Mateus 23, dá para fazer uma comparação com aquele texto lá em Mateus 23. A segunda lição é que o destino eterno de cada pessoa é dedicado nesta vida e jamais poderá ser revertido na era vindoura, nem mesmo pela intervenção de Abraão, Lucas 16, 25 e 26. A referência à impossibilidade de Abraão salvar o homem rico do seu castigo reprova o orgulho ético dos fariseus, que se consideravam merecedores da salvação por serem descendentes de Abraão. Verem Lucas 3:8, 13:28, Jó 8:39, 40, 52 a 59. É importante lembrarmos que um dos princípios básicos da interpretação bíblica é que não devemos fundamentar doutrinas nos detalhes acidentais de uma parábola, sem primeiro verificar se as conclusões obtidas estão em perfeita harmonia com o consenso geral das Escrituras. Não podemos pegar um texto isolado dentro de uma perícope ou um bloco que já está óbvio o que é parábola e fazer disso uma doutrina. Isso daí é heresia. A própria parábola de Lucas 16, 19 e 31 afirma que para obter vida eterna, o ser humano precisa viver em plena conformidade com a vontade de Deus revelada através de Moisés e os profetas. Mesmo não intencionado esclarecer o estado do homem na morte, esta parábola declara em
harmonia com o restante das escrituras, que os mortos só podem voltar a se comunicar com os vivos através da ressurreição, Lucas 16:31. Se analisarmos mais detidamente o que Moisés e os profetas têm a nos dizer sobre o estado da morte, perceberemos que os mortos permanecem conscientes na sepultura até o dia da ressurreição final. Ver Jó 14:10 ao 12, Salmos 6:4 ao 5, Eclesiastes 9:5 e 10, Jó 5:28 e 29, 11:1 e 1:44, 1 Coríntios 15, versículo 16 ao 18, 1 Tessalonicenses 13:15. E é isso, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo.